Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está no Pense Matemática, eu sou Orestes e o nosso tema de hoje é fatorial e eu preciso que você acompanhe comigo o que é o fatorial. O fatorial, na verdade, é uma ferramenta muito útil para a gente trabalhar com análise combinatória daqui a pouco. Veja só, o que vai acontecer? Quando a gente fala a respeito de fatorial, a primeira coisa importante que a gente tem que observar é o seguinte: se eu escrevo para você, veja só, 4 com uma exclamação, como é que você lê isso? 4 com vontade, ânimo, entusiasmo, é isso? Não, pessoal, não é. Esse 4 fatorial que a gente está colocando aqui é a abreviação de um processo multiplicativo. Aquela exclamação que você está vendo ali é a abreviação de um processo multiplicativo, ou seja, 4 fatorial, na verdade, é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quer dizer, então, que a gente vai ter aqui, ó, 4 fatorial é 4 vezes 3, que dá 12, vezes 2, 24, vezes 1, ou seja, 4 fatorial é igual a 24. Em termos gerais, de uma forma ampla, nós poderíamos dizer o seguinte, poderíamos dizer que n fatorial é igual a n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, multiplica, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Observe uma coisa muito importante. Eu estou desenvolvendo do maior para o menor, mas nada impede que eu desenvolva do menor para o maior, porque veja só, quando a gente pondera sobre essa relação, isso vai me dizer que eu tenho o quê? N menos 1, N menos 2. Mas pessoal, isto é um produto, isto é uma multiplicação, e se isso é uma multiplicação, não tem diferença se eu vou fazer do maior para o menor ou do menor para o maior. Por uma questão de organização, eu lhe sugiro que, de forma geral, você sempre desenvolva do maior para o menor. E é importante a gente lembrar de uma coisa fundamental aqui, que é o seguinte: veja só, n tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. N tem que pertencer ao conjunto dos naturais quando a gente fala de fatorial. Professor, isso quer dizer então que não existe fatorial de número negativo, não existe fatorial de número com vírgula, não existe fatorial de frações, né? Embora possa existir fatorial em forma de fração, né? Um fatorial em cima, um fatorial embaixo. O que a gente vai dizer é o seguinte, veja, cada valor em fatorial tem uma resposta única. Por exemplo, deixa eu colocar aqui para ti, ó, dá uma olhada. 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. 2 fatorial vale 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vale 6. 4 fatorial, a gente já viu, vai nos dar 24. 5 fatorial é igual a 120. 6 fatorial é igual a 720. 7 fatorial é igual a 5.040. 8 fatorial é igual a 40.320, 9 fatorial é igual a 362.880, e isso vai continuar indefinidamente. Cada vez que a gente pensa no fatorial, a gente tem um valor cada vez maior. O que eu quero te dizer com isso é, cada valor em fatorial tem uma resposta única. Existem apenas 2 valores em fatorial que vão nos dar a mesma resposta. Vamos colocar eles aqui embaixo, ó. É uma observação importante. Por convenção, a gente vai dizer que 0 fatorial é igual a 1 e que 1 fatorial também é igual ao quê? Também é igual a 1. 0 fatorial vale 1, 1 fatorial vale 1. São os únicos 2 fatoriais que nos dão a mesma resposta. Todos os outros fatoriais, como você pode ver aqui, vão ter resultado o quê? Vão ter resultado único. Se nós levarmos isso em conta, eu quero que você dê uma olhada num tipo de ideia comum, que é o que a gente vai chamar de equação fatorial. E o enunciado vai nos dizer o seguinte, olha só. Suponha que eu tenho aqui x mais 4 fatorial igual a quanto, pessoal? X mais 4 fatorial igual a 720. Pensa comigo. O que a gente está fazendo aqui é, eu coloquei alguma coisa em fatorial e o resultado disso foi o quê? 720. O que você deveria lembrar é, só existe um valor que quando eu aplico o fatorial, o resultado que a gente tem é o quê? 720. Que valor é esse, professor?
esse valor que está colocado aqui tem que ser igual a 6. Então, olha só, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, quer dizer que x mais 4 tem que valer 6, então x tem que valer o quê? X tem que valer 2. Veja, eu não simplifiquei o fatorial, eu não matei o fatorial, eu não transformei 720 em 6. A única coisa que a gente fez foi deduzir que eu apliquei fatorial a um valor. O resultado disso foi 720. O valor em questão, x mais 4 no caso, tem obrigatoriamente que ser igual a quanto? Obrigatoriamente ser igual a 6. Da mesma forma, nós poderíamos colocar aqui, veja só, x menos 7 fatorial é igual a 1. Professor, se a gente tem uma expressão em fatorial e a resposta é 1, quer dizer que o valor que eu apliquei fatorial aqui ou vai ser igual a 0 ou vai ser igual a 1. Consequentemente, você vai... Consequentemente, você vai me dizer o seguinte, x menos 7 pode ser igual a 0 ou x menos 7 pode ser igual a quanto? X menos 7 pode ser igual a 1. Consequentemente, a gente vai pôr lá, ó. Neste exercício, x poderia ser 7 ou x poderia ser 8, né? O 7 negativo vai para lá positivo. Veja uma coisa, se a gente pegar e colocar aqui, ó, 7 menos 7 dá 0 fatorial. 0 fatorial é igual a 1. Se a gente colocar aqui 8 menos 7 dá 1 fatorial. E 1 fatorial é igual a 1. Consequentemente, você tem o quê? Você tem duas hipóteses nesse caso. Isso é uma equação fatorial. O que a gente vê muito é que depois de um certo tempo que as pessoas aprendem isso, elas começam a confundir e achar, pessoal, que essa exclamação que está colocada aqui, ela é uma incógnita. E aí o sujeito começa a cometer alguns erros bobos, porque ele confunde a ideia de fatorial com uma incógnita qualquer. Veja só, eu vou apagar aqui para que você acompanhe comigo. Quando a gente pensar nessa ideia, veja aqui, eu vou lhe dizer o seguinte, olha só. Se a gente escreve, pessoal, 5 fatorial mais 2 fatorial, pergunta, 5 fatorial mais 2 fatorial, por acaso é igual a 7 fatorial? Não, não é igual a 7 fatorial. Por que não é igual a 7 fatorial? Em primeiro lugar, porque 5 não é 5, 2 não é 2, e o mais importante nessa história, fatorial, pessoal, o símbolo de fatorial não é uma incógnita. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, 5 fatorial que vale 120, 2 fatorial que é igual a 2, a resposta disso vale o quê? Vale 122. Pensando dessa maneira, você vai me dizer o seguinte, professor, então peraí, quer dizer que 7 fatorial menos 3 fatorial não é igual a 4 fatorial, definitivamente não é. O que acontece? 7 fatorial, se você não lembrar, você vai ter que fazer, né? 7 fatorial vale 5.040, menos o 3 fatorial que vale 6, isto é igual a 5.034, que não tem nada a ver com 4 fatorial. Ao mesmo tempo, veja só, se a gente colocar aqui, pessoal, 4 fatorial vezes 3 fatorial. Ah, professor, 4 vezes 3 dá 12, e os criativos diriam que fatorial vezes fatorial dá fatorial ao quadrado. É lógico que não, porque veja só, 4 fatorial vale 24, 3 fatorial vale 6, e este produto é igual a quanto? Este produto é igual a 144. Outra dúvida frequente das pessoas é, professor, mas e se a gente colocar aqui, veja só, 8 fatorial dividido por 4 fatorial. É ou não é igual a 2? Vamos perguntar o seguinte. 8 fatorial, por acaso é 8? Não, professor, 8 fatorial não é 8. 4 fatorial, por acaso é 4? Não, 4 fatorial também não é 4. A exclamação, que é o símbolo de fatorial, por acaso é uma incógnita? Não, professor, a exclamação não é uma incógnita. Se a exclamação não é uma incógnita, se 8 fatorial não é 8 e 4 fatorial não é 4, a resposta disso de forma alguma vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha só. Você tem dois valores em fatorial. Um valor maior, um valor menor. O que a gente vai fazer? A gente, em casos como esse, desenvolve do maior para o menor, aviso. No meu primeiro exemplo aqui, o maior valor está no numerador, mas ele poderia estar no denominador. Você vai desenvolver do maior para o menor e você vai pegar e vai me dizer o seguinte,
que eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vamos entender uma coisa. Quando a gente escreve um desenvolvimento de um número em fatorial, eu vou lá, 10 fatorial, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O último valor de qualquer desenvolvimento fatorial é o quê? É igual a 1. Agora, se você parar, por assim dizer, no meio do caminho, ou seja, se você parar em qualquer lugar que não seja igual a 1, você é necessariamente obrigado a colocar neste último valor o quê? Fatorial. Colocando fatorial aqui, você vai ficar com o seguinte, em cima, 8 fatorial equivale a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Pensa comigo, o que é 4 fatorial? Professor, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu tenho o desenvolvimento completo de 8 fatorial. Agora, olha só, não tem 4 fatorial no denominador, né? Foi por isso que a gente foi até 4. E aí eu vou te perguntar agora, pensa comigo, 4 fatorial multiplicando e 4 fatorial dividindo, nesse caso, onde dá para simplificar? Professor, eu tô com uma certa dúvida que é o seguinte, por que eu não podia simplificar 8 fatorial com 4 fatorial e agora eu poderia simplificar 4 fatorial com 4 fatorial? Porque pensa comigo, 4 fatorial em cima e 4 fatorial embaixo não são duas ideias idênticas, não vão gerar o mesmo número tanto em cima quanto embaixo? É verdade, professor. Agora, como o valor de cima e o valor de baixo são valores iguais, não há nenhum problema em a gente simplificar os dois, certo? Nesse caso, não há nenhum problema em simplificar os dois. Acompanha comigo. 5 vezes 6 vai dar 30, 30 vezes 7 vai nos dar 210, 210 vezes 8 vai nos dar o quê, pessoal? Vai nos dar 1680, ok? Vai nos dar 1680. Então, professor, toda vez que a gente tiver divisão de frações, né? Tiver uma fração aonde o numerador e o denominador são fatoriais, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que desenvolver do maior para o menor. O maior pode estar no numerador ou o maior pode estar no denominador, não há nenhum problema nisso. Se a gente pensa nessa ideia, você pode ter isso de forma numérica, deixa eu apagar aqui, mas você também poderia ter isso de que maneira? Poderia ter isso trabalhando com letras. Se você eventualmente tiver letras envolvidas nessa história, você vai me dizer o seguinte, veja só. Quando a gente pensa nessa ideia, eu vou te dizer que eu tenho, olha, n fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Professor, agora a gente tem letras. O que eu faço? Você faz a mesma coisa que a gente fez aqui atrás. Você só tem que tomar um cuidado importante que é, quem é o maior valor em fatorial? Professor, o maior valor em fatorial é o de cima. Se o maior valor em fatorial é o de cima, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, eu vou desenvolver do maior para o menor. Quer dizer que eu tenho o quê? N fatorial vai ser n, que é o próprio valor, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, olha comigo, cheguei ou não cheguei no valor de baixo? Então eu vou colocar lá fatorial, dividido tudo isto por n menos 2 fatorial. A minha pergunta de agora é mais ou menos a mesma pergunta daqui. O número de cima e o número de baixo não são valores iguais? Professor, são, porque são a mesma expressão, eu apliquei fatorial na mesma expressão. Então o resultado numérico que eu vou ter em cima é igual ao resultado numérico que eu vou ter embaixo. Ou seja, n menos 2 fatorial e n menos 2 fatorial a gente simplifica. Fazendo o desenvolvimento disso, você me diria que n fatorial dividido por n menos 2 fatorial é igual a n que multiplica n menos 1, que vai nos dar n ao quadrado, tudo isto menos n, certo? N ao quadrado, tudo isto menos n, essa seria a resposta geral que a gente tem aqui. É importante quando a gente trabalha com isso, perceber, pessoal, que toda vez que a gente usa essa ideia, você tem o quê? Esse fatorial, essa exclamação, não é uma incógnita, isto é uma ideia matemática, isto é um algoritmo, é um método que a gente tem aqui para resolver. Então, não trate a ideia de fatorial como se ela fosse o quê?
como se ela fosse uma incógnita. Legal? Ok? E aí você vai me dizer, professor, tá, e agora? O que mais a gente tem para fatorial? Eu preciso te contar que fatorial é uma ideia muito simples e que ela é, na prática, uma ferramenta. A gente tem uma lista de exercícios para você trabalhar fatorial. Eu quero que você resolva essa lista com bastante atenção. É fundamental para que você consiga trabalhar as ideias que vão vir depois disso com a maior clareza possível. Ok? Meus caros, nos encontramos na sequência de análise combinatória e nas outras disciplinas também. Grande abraço, até mais!